brincadeira da parte, mas esse aí é o nome do canal, Chavantes. O nome Chavantes é um time de futebol que eu peguei, né? Tive uma iniciativa de montar até um clube aqui no Brasil, né? Brasão do Brasil, do Clube Brasileiro de Futebol. E eu curto muito futebol e eu tive a iniciativa de Chavantes acho que era de um time indígena de futebol, que não teve muita repercussão, mas era um time forte, Chavantes, e é um time base. Então, levantando um pouco aí, um pouco dos indígenas, os Chavantes, as tribos Chavantes. E Chavantes, né, um clube, e nesse clube eu resolvi, então, fazer faculdade. Faculdade, tipo, tinha um clube. Na faculdade tinha vários clubes aqui na cidade onde eu moro. E fizemos um clube de vários segmentos. Tipo, agora tem handball. Tem handball na faculdade. Faculdade Unopar. Polo no Par de Campo Novo. Parecis, dos índios Parecis. E tem os povos indígenas. E o nome do canal é Chavantes por causa disso. Por conta da cidade onde eu estou morando. Que é dos índios Parecis. E aí vem o nome Chavantes. Por isso eu coloquei no canal o nome Chavantes. Então vamos dar continuidade aí, galera, no estudo de contábil. Canal que é o domínio fiscal, né? Eu tô trabalhando na cidade, tem uma boa estrutura de domínio de contabilidade. Escritório Estrela Cadente, temos relação de faturamentos e faculdade contábeis. Estrela confidencial, esses documentos. Mas eu vou estar abordando um pouco, né, alguns livros. Eu trabalhei aqui no canal alguns livros didáticos, alguns livros onde eu li algumas informações sobre a contabilidade, sobre... Eu falo bastante de contabilidade porque é o ramo onde eu iniciei no meu crescimento nas escolas. Laude Afonso, Laude Afonso Rem, lá em Planalto, Paraná. Aí teve uma boa parte de matemática e eu pensei, eu vou fazer alguns jogos de games, de contabilísticas. Sistemas de informação gerencial, vamos falar muito. Na contabilidade, então, em si. Aí tinha uns cadernos quadradinhos de matemática e eu pensei, falando contabilidade. E aí tem a ciência, né, para ajudar, que é o sistema de informação gerencial, tem a ciência que ajuda a ter uma boa resposta para a matemática e contabilista. Eu vou estar estudando mais a fundo, então, mais profundo, e tá desenrolando assim meio que o tipo de contabilidade que estamos estudando. Qual é o fenômeno que está rolando por trás da contabilidade? E ter iniciativa. A gente passa por muitos problemas no mundo e é assim. A gente tem que procurar o ensino bem, o ensino do bem, o ensino de Deus, o ensino que busca religiões boas, que busca formar pessoas boas, formar bons diálogos para se comunicar, não se afastar do mundo, não se afastar das pessoas. E é isso que eu quero, ter uma boa intimidade com pessoas boas. Muito bem, vamos então iniciar aqui a sessão 1.3, que é a classificação dos sistemas de informação. Página 35. Classificação dos sistemas de informação. Vamos lá. Diálogo aberto.
Em nosso andar, então, pela unidade curricular de Sistemas de Informação Gerencial, conhecemos a situação do casal Carlos e Helena, proprietários da loja Coisas para Casa, também conhecido como a loja de R$ 1,99, que vende utensílios domésticos, itens de limpeza, roupas e artigos de papelaria, artigos de beleza e doces e salgados industrializados. Você se lembra da história da loja? Ela nasceu a partir de uma empreitada familiar, com investimento da aposentadoria do casal Carlos e Helena, para aproveitar uma onda de lojas de preços promocionais que nasciam no país. Na ocasião, o modelo de negócio de família Oliveira prezava por manter os preços mais baixos possíveis. E desde então nunca utilizaram qualquer sistema de informação, a não ser o registro de vendas nos caixas. Você vê que o sistema de informação é quase utilizado em todos os meios, mas não necessariamente durante uma conversa. A loja sempre esteve muito bem localizada e se diferenciava fortemente da concorrência, pela variedade de produtos e preços disponíveis nas gôndolas. O sucesso da ocasião fez com que outras duas novas lojas fossem abertas, mas que não suportaram o peso da crise de 2014 e fecharam as portas. As reuniões da empresa de consultoria continuam sendo muito importantes para Carlos e Helena. Foi através desses encontros que eles entenderam conceitos muito importantes como o dado, informação e conhecimento, o valor da informação para a empresa, a relevância dos sistemas de informação nos processos de negócios e o papel do gestor frente aos sistemas de informação gerencial. Desde o início, quando seu gerente o escalou para representar a empresa no atendimento da loja Coisas para Casa, você tem estado imerso na empresa verificando o dia a dia do uma situação saltou aos olhos quando você presenciou uma semana na loja. O descontrole de estoque e a desorganização chegaram ao extremo. Durante a chegada do caminhão da transportadora, Carlos ficou conversando com o motorista e assinando a documentação. Prestar atenção quando assina com um documento importante. E enquanto solicitou a um dos funcionários que acompanhasse a descarga das caixas, enquanto você somente observa como consultor, as caixas de copos de vidro foram colocadas na calçada da loja e aos poucos levadas para dentro da empresa. Em determinado momento, o celular do funcionário tocou. E aí? Era a namorada dele, querendo a confirmação de um encontro romântico daquele dia. Pois é, aí as parábolas até na ciência. As parábolas. Quem lembra das parábolas de Jesus? Eu. É muito legal. E ela conta histórias da humanidade e histórias de nós mesmos. E nós devemos sempre... Eu falo um pouco de Deus durante a faculdade porque na ciência eu não sei como muito bem para frente como vai ser. Distraindo ele, entrou na loja e deixou para trás na calçada 2.000 copos de vidro, de inúmeros tipos que lá ficaram encaixotados, até o lixeiro, no dia seguinte. Colocar no caminhão de coleta. Muito bem, ninguém da loja percebeu a falta das 4 caixas, cada um com 500 copos. Ninguém conferiu a nota fiscal. Certo é ter um conferente. Carlos conversou com o motorista e entrou na empresa para atender a um fornecedor. Helena, naquele dia, estava no balcão e não se deu conta da chegada do caminhão. O funcionário continuou a conversa ao celular e, ao desligar, foi chamado por Carlos para atender a um cliente no balcão e acabou se esquecendo do caminhão. Pois é, e há uma falta de atenção ao desligar por Carlos atender o cliente no balcão e acabou se esquecendo do caminhão. Não poderia ter esquecido do caminho da informação com o com o caminhoneiro.
Estamos diante de um momento crítico, até a hora de compartilharmos com Carlos e Helena a importância da organização de uma empresa a partir das funções básicas e apresentá-los aos tipos mais comuns de sistemas de informação gerenciais. Se deverá apresentá-los aos principais sistemas e chegar num consenso do qual seria mais adequado as coisas para casa. Afinal, descontrole, na verdade, de estoque e desorganização da loja precisa ser revistos urgentemente. Com certeza, qualquer tipo de loja, qualquer tipo de lugar que você esteja, uma desorganização com certeza ficaria muito, como posso dizer, irregular o ambiente. Para ficar regular, basta colocar em uma planilha, colocar num papel e, e ficaria regular o ambiente que a gente está. Desafiador, não é mesmo? Então vamos à obra, não pode faltar. Você já pensou em abrir o seu próprio negócio? Ser dono da sua própria empresa? Essa decisão, que parece simples, exigirá questionamentos diversos, como qual ramo de atividade seguir. O que é preciso para começar? Por onde iniciar? Isto é muito importante. As escolhas estratégicas acontecem neste momento. Por exemplo, decidir, vamos produzir, prováveis clientes, os tipos de funcionários que vai precisar, o tipo de produção adequada ao produto e ao capital que você tem, a estratégia de marketing que será usada e por aí muitas outras perguntas deverão ser respondidas para a prática ser possível. Por exemplo, um supermercado precisa de bons atendentes e tens bons atendentes, uma simpatia, funcionários que podem influenciar na ajuda de um bom empacotamento, boa recepção, reconhecimento de firma, um bom reconhecimento. Muito bem. As perguntas deverão ser respondidas para a prática possível. Deixa eu ver se nesse caso eu já li aqui. Giro que vai produzir. Os clientes, os tipos de funcionários que vai precisar, o tipo de produção adequado ao produto e o capital que você tem, estratégia de marketing, ser usado e por aí muitas outras perguntas deverão ser respondidas para a prática ser possível. Ou seja, podemos chamar de entidade básica de uma empresa que é uma organização formal com o objetivo de produzir produtos ou prestar serviços a fim de gerar lucro. Muito bem. Os fornecedores, os clientes, os funcionários, as faturas, salários e, sem dúvida, os produtos e serviços. Existem outras entidades que a empresa precisa monitorar e gerenciar. É claro, mas falamos aqui das mais básicas e que sustentam qualquer empresa. O passo seguinte é a identificação das entidades, com clareza das funções empresariais. Caso você realmente fosse abrir sua própria empresa, seria saber objetivamente o que você espera dos seus funcionários, como devem ser as vendas, a abordagem com o cliente, outras atividades pertinentes, o qual é o cronograma. É importante ter um cronograma no papel, cronogramado, e você fazer o seu trabalho. Não esperar um cronograma pronto. Lógico, isso aí é bacana, mas você ter um próprio cronograma e fazer as suas próprias escolhas. E a produção, como deve funcionar? O departamento administrativo, como ele trabalhará com relação às contas a pagar e a receber? Muito bem, contas a pagar e receber, ter um sistema onde você está colocando os papéis e gerando baixas de duplicatas e desenvolvendo essas duplicatas, corrigindo da baixa em bancos, em banco de dados, isso é importante. Enfim, esses processos de negócio, que também podem ser chamados de processos organizacionais, são a definição de um conjunto de ações que incluem como as tarefas serão organizadas e executadas, além de fazer relação também com o modo como as informações serão administradas na empresa. Ficou claro para você? Bom, claro está. Você conseguiu perceber que abrir uma empresa exige um processo e que esse processo nada mais é do que uma cadeia lógica de ações
que vão determinar as atividades organizacionais da empresa? Sim, ficou bem mais fácil, não é? Quando a gente trabalha com um grupo ou com uma ou 10 pessoas, o negócio começa a andar e fica mais fácil. Mas quando está sozinho é um pouco mais complicado e a gente precisa achar um lugar onde se refugiar e ter força. Agora é importante se questionar de que maneira a tecnologia aprimora esses processos de negócios, já que nossa unidade curricular trata de sistemas de informação gerencial. Visualize uma empresa e veja todos os processos automatizados que podem, em algum momento, ter sido realizados de maneira manual, como, por exemplo, verificar o crédito de um cliente ou gerar uma expedição de fatura, tipo uma relação de faturamento, de mês, do ano e assim por diante. Últimos meses, a tecnologia da informação nos propicia o fluxo da informação, isto é, o acesso de compartilhamento de informação se torna mais abrangente e rápido para que a tomada de decisão ocorra de maneira sincronizada, favorecendo até mesmo nos novos modelos de negócios. Podemos entender que o uso da tecnologia da informação proporciona uma visão muito mais ampla sobre os processos da empresa. Isso facilita e muito a eficácia e a eficiência do trabalho em grupo. Com certeza, do grupo, o trabalho vai ficar mais amplo, mais aberto, vai ter novas ideias, vai ficar, como posso dizer, melhor, mais organizado, mais desempenhado o grupo. O grupo vai ficar mais unido e desempenhado. Falando assim, né? Mas eu acho que é assim. Impossível deixar de nos referir também a como essa empresa coordena seus trabalhos. Controlar as funções principais dentro da organização requer, até mesmo com o uso dos sistemas de informação, a divisão clara das funções e objetivos de cada setor. Por isso existem os gerentes que, em cooperação, buscam assegurar o trabalho em conjunto. O trabalho em conjunto unificado, por exemplo. Uma cooperação entre os demais participantes do grupo. É bom ter um grupo. Entendemos que existem diferentes tipos de empresas, de diferentes tipos de negócios, mas, em regra, existem cargos e funções que são elementares nas organizações. Podemos citar que o gerente sênior, aquele que toma as decisões, é o que está acima, no caso sênior, que toma as principais decisões estratégicas com o objetivo de garantir a saúde financeira da empresa, aos outros gerentes que seguem o planejamento instituído pela diretoria da organização, o setor operacional que visualiza e monitora as atividades diárias, os especialistas que projetam os serviços para a empresa, como os engenheiros, os farmacêuticos, os arquitetos, os designers, os contabilistas também, os administradores, qualquer tipo de ramo de designers, a equipe de dados responsável por documentos e registros e a equipe de serviços ou produção que respondem pela produção de fato. Muito bem, você conseguiu visualizar os setores? Muito interessante, não é mesmo? Com certeza. Entenda que cada um desses grupos tem a necessidade de diferentes tipos de informação. E esse é um ótimo exemplo de como o uso de sistemas de informação pode facilitar o cotidiano da empresa. Ou seja, o tipo de informação que o gerente sênior precisa, é claro que difere da informação que precisa ser organizada para o arquivamento, que é totalmente diferente da informação que a produção deve receber para fazer o serviço. Veja que o mesmo sistema é capaz de ser preparado para atender a empresa nos mais diferentes aspectos e de forma sincronizada, fazer com que haja trabalho em conjunto. Mas, lembre-se, até mesmo uma empresa mais automatizada depende do seu entorno, ou seja, do acesso a capital, de fornecedores, mão de obra, novos serviços e novos produtos. Enfim, a empresa deve ser organizada, mas também estar atenta àqueles que estão ligados a elas. Muito bem, diante dessa perspectiva e com conhecimento sobre as funções empresariais básicas da hierarquia na empresa em relação ao ambiente de negócios,
podemos compreender alguns tipos de sistemas de informação empresariais presentes no mundo dos negócios. Uma empresa bem estabelecida terá sistemas que apoiam em seus principais processos. Esses incluem desses recursos humanos, finanças e marketing. Hoje a maioria desses sistemas são integrados, deixando para trás um modelo de sistema que operava individualmente, colaborando apenas com uma ou outra função empresarial. Podemos classificar hoje em 4 grandes básicos e funcionais sistemas que dominam o mundo dos negócios. Os sistemas de processamento de transações, SPTS, sistemas de informações gerenciais, SIGs, sistemas de apoio à decisão, SADs, e o sistema apoio ao executivo, SAIs. Muito bem, esses sistemas são importantíssimos e a gente deixa bem confidenciais e protegidos por lei. Como já vimos, cabe reforçar a importância dos sistemas de informação para as tomadas de decisões em uma empresa. O'Brien, 2004, aponta essa e outras 2 razões pelas quais as empresas devem utilizar os sistemas de informação em suas atividades, sejam elas inerentes ao próprio processo produtivo ou a fatores externos, como as operações com clientes e fornecedores, auxiliar seus processos e operações, tornando-os mais eficientes e eficazes, apoio a tomada de decisões de todos os profissionais, no sentido desses processos, tornar esses processos mais rápidos e precisos, e apoio às estratégias em busca de vantagem competitiva, de modo a colocar a empresa numa posição melhor em relação aos concorrentes. Esses 3 papéis fundamentais podem ser visualizados a seguir. A figura 1.5, os papéis do sistema de informação. Temos uma pirâmide. Essa pirâmide fala dos papéis do sistema de informação. Na base, temos o apoio às operações e aos processos. No meio, que sustenta o apoio à tomada de decisões empresariais. E o ápice, que é em cima, o apoio às estratégias para vantagem competitiva. Vamos juntos entender cada um desses sistemas? Então vamos lá. Você se lembra do pessoal do setor operacional que monitora as ações da empresa? Pois é, os sistemas de processamento de transações SPTS dão apoio a esses gerentes operacionais no que diz respeito ao fluxo de informações do funcionamento da organização, no que se refere a transações rotineiras, desde fluxo de caixa, vendas, folhas de pagamento, dados de funcionários, expedições. Esses sistemas contribuem muito, por exemplo, no controle do levantamento de estoque, ainda mais por deixar essas informações em um nível muito acessível. Quer outro exemplo? Um sistema como esse pode ser usado por uma empresa de transportes para rastrear suas entregas ou até mesmo por companhias aéreas para gerar o sistema de reservas computadorizadas, ou seja, o nível de importância é crítico para as empresas que conseguem implantá-lo de forma correta. Pois é, para não ser crítico, temos que implantá-lo de forma correta, que assim vai ter um desenvolvimento e amplitude de um bom negócio. Você se lembra quando nas sessões anteriores definimos sistemas de informação gerencial como os sistemas de informação no mundo dos negócios? Sim, pois é. O mesmo termo também se refere a um processo computadorizado que fornece aos gerentes relatórios diversos sobre aspectos diversificados do desempenho da empresa. Com esses documentos é possível ter em mãos o resumo e as operações da organização para monitoramento e controle de desempenho das atividades e dos negócios. Vamos dar os exemplos? Muito bem. Uma empresa de colchões precisa saber seus gastos comparados aos 2 últimos anos. Os relatórios dos SIGs podem apresentar o total de tecido da manta acrílica e de linha, molas e de linha usados por modelo de colchão por trimestre e comparar os resultados das vendas anuais de cada um dos modelos disponíveis no catálogo de colchões em relação às metas planejadas. Muito interessante, não é? Mas entenda que a maioria dos SIGs não faz grandes análises. Resumem-se nas atividades rotineiras, com comparações e resumos. As análises avançadas ficarão por conta dos gerentes ou especialistas. Muito bem. Já os sistemas de apoio à decisão, que é o SATs,
fazem exatamente aquilo que o seu nome propõe. Foca num problema para ajudar o gestor a tomar a decisão. Como assim? Imagina a crise econômica, a mesma empresa de colchões citada acima decide oferecer frete grátis, somente nos próximos 2 meses na entrega para atrair mais consumidores. Com o apoio de dados do SPT e do SIG, os gerentes conseguiram definir se o frete grátis causaria um desgaste financeiro desnecessário na empresa ou poderia arcar com esse investimento, inclusive com o apoio do setor de marketing. Percebe como os sistemas se integram? Sim, dados e informações contribuem para a tomada de decisões muito importantes. Esse é o sentido do relacionamento das informações dentro da empresa. No caso dos sistemas de apoio aos executivos, seniores, seniores que utilizam para definir ações, geralmente trata-se de decisões fora da rotina, exigentes e que dependem muito da capacidade de análise e avaliação desses profissionais. Esses gráficos e das vêm de diferentes fontes e que muitas vezes são ligados à internet para que haja personalização do conteúdo empresarial. É possível conseguir filtrar e rastrear dados importantes e juntá-los de maneira intuitiva. São os chamados painéis digitais, que reúnem numa única tela todas as informações personalizadas, com gráficos e diagramas para os esse recurso de comunicação com dados de desempenho da empresa dos concorrentes, além de informações em tempo real, tem sido definitivo para a tomada de decisão. Muito bem, para que os objetivos das empresas sejam alcançados, os sistemas de informação devem funcionar de maneira apropriada, de modo a garantir o registro dos dados utilizados, organizá-los e apresentá-los com a qualidade para os usuários finais. Por meio das tecnologias disponibilizadas pelos sistemas de informação, as empresas tornam-se mais aptas a melhorar a eficiência de suas operações, atingir a excelência operacional e, consequentemente, a melhorar seus resultados. Além disso, facilitam a criação de novos produtos e serviços, inclusive aqueles personalizados, feitos conforme as necessidades específicas de cada cliente, proporcionando um estreitamento ainda maior das relações entre a empresa e seus clientes. Muito bem. Os papéis dos sistemas, então, de informação acompanham a evolução da tecnologia computacional desde a primeira utilização dos sistemas computacionais em meados dos anos 50, olha só, até parte dos anos 60. 50, 60 anos e a gente pode estar bem desenvolvido. Esses sistemas desempenhavam o simples papel de processar transações e manter registros. Com a criação dos sistemas de informações gerenciais, eles passaram a ter uma nova função, fornecer informações para a tomada de decisão de gerentes. Novamente, após o surgimento dos sistemas, mais um papel passou a ser desempenhado pelos sistemas de informação, o apoio à tomada de decisão para situações específicas. Muito bem, nos anos de 1980, novos e mais complexos papéis foram atribuídos aos sistemas de informação. Grande parte desse processo deve-se ao fato de que o número de microcomputadores dentro das organizações aumentou consideravelmente, popularizando-se e atingindo os mais profissionais. Segundo O'Brien, em 2004, a partir desse momento, os usuários finais puderam usar os seus próprios recursos de computação em apoio às suas exigências de trabalho, em vez de esperar o apoio indireto de departamentos de serviços de informação da empresa. Com maior exigência por parte dos executivos e principalmente a necessidade deles em tomar decisões estratégicas, foram desenvolvidos de apoio aos executivos, cujo papel fundamental era propiciar uma maneira rápida e fácil de obter as informações críticas, no formato desejado, necessárias para eles tomarem suas decisões. Por volta da década de 90, os sistemas de gestão do conhecimento e os sistemas especialistas para um novo papel. Para os sistemas de informação, qual seja o de prestar o serviço de consultores sobre assuntos especializados de áreas específicas para cada usuário.
Com o surgimento dos sistemas de informação estratégica, a tecnologia da informação se tornou um componente essencial dos processos. A aquisição de vantagens competitivas ajudaram Ster Reynolds, 2008, apontam alguns sistemas especialistas, como, por exemplo, um sistema que avalia o desempenho de funcionários de informações que aconselham os gerentes nas análises sobre o comportamento e resultados obtidos pelos funcionários, inclusive a projeção do plano de carreira dos mesmos. Por fim, as atribuições dos sistemas de informação computacionais refere-se à última mudança, notável por sinal, que vem acontecendo desde os anos 90, em função do crescimento acelerado dos sistemas baseados na web, o e-commerce, então polarizados no mundo administrativos e produtivos. Empresas foram transformadas principalmente por causa da revolução provocada pela internet, intranet e extranet. Muito bem, assimilando então, independente dela, existem 4 funções básicas: gravada a imagem, 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 produzir produto, marketing desse produto, transações financeiras e contábeis, executar tarefas de recursos humanos. Reflita. O sucesso de uma empresa está relacionado a precisa constantemente monitorar as transformações delas, ou até mesmo antecipá-las. O ambiente de uma empresa inclui grupos específicos com os quais diretamente, como clientes, fornecedores e concorrentes, e também situações que incluem tendências econômicas, ações tecnológicas e eventos globais. Aí temos os Pesquise Mais na Sebrae, uma fonte, conjunto de orientações para auxiliar na gestão da empresa, com o objetivo de favorecer o bom funcionamento do negócio. Aí, de acordo com Landon, que a gente estudou, exemplificando, a figura a seguir apresenta 4 funções básicas da empresa. Vocês então falam um pouco sobre as funções básicas de uma empresa. São as vendas de marketing, finanças e contabilidade, recursos humanos, manufatura de produção, e no centralizado temos a produta de serviços. Muito bem, as vendas são o retorno que a gente tem sobre o produto, bom desenvolvimento, uma repercussão, uma boa fama, bem controlados na contabilidade, recursos, a gente sempre precisa de recursos, a manufatura e ter uma boa produção, conseguir produzir e produtos e ter serviço. Isso gera uma indústria de serviço. Vamos estar fazendo essa atividadezinha aqui, vamos estar pegando aqui o celular e tá fazendo essa atividade. Não faça você mesmo. Só um minuto. E ok. Consegui tirar uma foto de uma imagem aqui. Para grande grandes
Fazendo nove vinhos para casa, 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 novamente, 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 novamente. Volta breve, 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 volta breve. Aí, voltou. Que justamente do negócio, 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 que justamente situação de Carlos e Helena. Então vamos ajudá-los? Uma empresa bem estabelecida terá sistema que apoie em seus principais processos e esses incluem os recursos humanos, onde a maioria da arte, hoje a maioria dos subsistemas são integrados, deixando para trás o modelo de sistema que operava individualmente, colaborando apenas com uma outra função empresarial. Lembre-se, entender a tecnologia da informação nos dá uma grande percepção sobre o aprendizado de negócios. Muito bem, é isso. Temos o Pratique Mais, um quadradinho aqui que fala um pouco sobre a competência geral o apoio ao negócio que a gente estudou. Os objetivos de aprendizagem, que é compreender as características, as funções, os conteúdos relacionados à classificação de informações básicas. Temos a descrição da situação-problema, o que era uma situação-problema de Helena, lá, Luiz, Carlos Helena. Temos a resolução da situação-problema, que foi desenvolvido pelo SAD. Lembre-se, os sistemas de apoio a decisões SADs fazem exatamente aquilo ao que seu nome propõe, foca num problema para ajudar o gestor a tomar uma decisão. Temos o Faça Você Mesmo, que é pesquisar na internet sobre os sistemas de informação gerenciais mais comuns, quais as modalidades que estão abrangidas por segmento, suas facilidades. Veja também exemplos de empresas que implantaram atualizações dos sistemas e obtiveram resultados interessantes. E temos o Faça Valer a Pena, que eu vou estar fazendo uma tabela, tipo uma tabela assim, no Word, elaborando colocando as perguntas e as respostas. Eu vou estar passando para vocês. Eu espero que eu tenha força para continuar ainda mais para frente. E que tiver mais para frente eu vou estar fazendo as respostas, tipo perguntas e respostas. Vou estar pesquisando as respostas mais procuradas na ciência contábil. Beleza? E é isso, galera. Até a próxima. Valeu, um grande abraço. Espero que tenham gostado. Vídeo longo. Uma breve leitura do livro didático e da Universidade Unopar.